Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercício de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma e esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Nesse momento, senhoras e senhores, o ERJ 2020, prova de física. No meu canal você encontra playlists com várias resoluções de vários vestibulares. Por favor, não deixe de se inscrever. É o único pagamento que eu peço, cara. Se esse vídeo aqui ajuda você, se você gosta de estudar, gosta de pegar uma resolução de exercício detalhada, completa, bem explicadinha, didática, pô, tem um monte aí no meu canal. Vai lá, playlists, você vai ver tudo separado por ano, por vestibular e por ano. Isso facilita muito sua vida e é de graça, cara. Quer dizer, de graça não. Você se inscreve, pra você não custa nada, pô, é só mais uma inscrição. Você já se inscreve num monte de canal, nada a ver aí, vai. Se inscreve no canal de educação, meu. Se inscreve aí. Vai ficar bonito pra você na sua lista lá de canais inscritos, um canal de educação, de física, né? Olha só, que imponência. Você fala, pô, eu sou inscrito num canal de física. Isso aí dá muita moral pra você. Bom, bora lá resolver o exercício de hoje, ordem de grandeza. Tem duas maneiras, se bem que esse exercício não gerou polêmica, mas tem vezes que esse tipo de assunto gera polêmica. Bora lá para o exercício de hoje. A questão de número 36 diz o seguinte, ó. O impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial correspondente a 0,07 volts e a intensidade de corrente estabelecida seja de 7 vezes 10 a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Ordem de grandeza. Primeiro vamos resolver o exercício e depois eu vou te explicar o que é ordem de grandeza se você não sabe. E ó, tenho certeza que se você acha que sabe o que é ordem de grandeza, fica até o final do vídeo que eu desafio você a ver se realmente você sabe, se você sabia do que eu vou falar no final desse vídeo. Então fica lá, tá curioso? Fica até o final do vídeo. Ó, já fiz aqui alguns dados, coloquei para vocês aqui o seguinte, os dados, ó, DDP, a corrente e qual a ordem de grandeza. Evidentemente que para essa equação nós vamos usar o URI, que é a primeira lei de Ohm, o R igual a U sobre I, que é a definição, né? A gente chama de lei de Ohm, mas é uma definição, tensão por corrente. Pessoal, se eu pegar isso aqui, simplesmente substituir o 0,07. 0,07 em notação científica, 7 vezes 10 a menos 2, né? Porque, ó, pensa comigo aqui, para quem não sabe isso. Se a vírgula anda para a direita, duas casas, quer dizer que o número cresceu, né? De 0,07 o número virou 7, então o número cresceu. E quando o número cresce, o expoente diminui. Então, se eu cresço duas casas, o expoente diminui duas casas. Embaixo, o que nós temos? 7, que é a corrente, vezes 10 a menos 6. Ok. 7 dividido por 7 vai dar 1, vezes 10 a menos 6. Lembra como é que a gente faz aqui? Esse menos 6 aqui a gente intuitivamente fala assim, ele sobe e vira mais 6. Na verdade é o expoente de cima menos o expoente de baixo, né? Então é menos 2 em cima, menos 6 embaixo, que vai dar mais 6. Por isso que a gente fala sobe com sinal trocado, é assim que a gente brinca, né? Mas matematicamente é o expoente de cima menos o expoente de baixo, que vai resultar então em 10 elevado a menos 6 mais 6, isso aqui vai dar 4 ohms. Bom, essa é a resposta da resistência, certo? Agora o exercício que é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, se você não sabe, é só a potência de base 10 que vai. É só ela que vai na resposta. Mas a resposta da ordem de grandeza pode ser que seja 10 à quarta, mas pode ser também que seja 10 à quinta, ou seja, o expoente é crescido de uma unidade. Quando que eu acrescento uma unidade aqui no expoente e quando eu não acrescento? Quando eu deixo 4 e quando eu deixo 4 mais 1, no caso 5. Quando que eu acrescento? Então, é uma média que a gente faz de arredondamento para poder saber se eu acrescento um expoente, um valor, uma unidade na expoente ou não. Nesse caso, pessoal, isso vai depender, se eu acrescento ou não, depende sempre do número que acompanha a base 10. Que nesse caso é 1, então não interfere, a resposta é 10 à quarta mesmo, letra C, tá bom? Letra C, 10 à quarta. Agora, por que eu não acrescentei nada no expoente? E quando eu devo acrescentar? Bom, vamos olhar para isso aqui agora, ó. Ordem de grandeza. Primeiro que esse número que acompanha vezes 10 elevado a um expoente, isso aqui é uma que a gente chama de notação científica, né? Que era exatamente o que eu tinha aqui. Eu tinha 1, que era o número, vezes 10 elevado ao expoente 4, ó. O número 1, o 10 e o expoente 4, tá bom? Era isso que eu tinha. Agora,
Quando que esse expoente aqui acrescenta uma unidade? Bom, aí que tem o lance. Tem dois métodos para você fazer a ordem de grandeza. Uma delas, ó, tá ali em cima, ó, é chamada de média aritmética, pessoal. Olha para essa reta. Aqui nós temos o número 1, aqui nós temos o número 10. Quem é o meio do caminho entre 1 e 10? Entre 1 e 10 o meio do caminho é 5,5. Todo mundo sabe isso. Beleza, como é que você faz para descobrir que esse é o meio do caminho? Pega a média aritmética. 1 mais 10, 11, dividido por 2, 5,5. Então, se o número que estiver acompanhando aqui, ó, o número que estiver acompanhando aqui, o expoente, a base 10, né, estiver acompanhando a base 10, for um número que estiver mais perto do 10, a gente acrescenta uma unidade no expoente. Se for um número mais perto do 1, a gente deixa o expoente como está. Então, olha só aqui o que eu coloquei, ó. Se o número for 5,5 ou mais, né, maior ou igual a 5,5, então a gente vai acrescentar uma unidade no expoente, tá vendo? Pega o expoente e acrescenta 1. Então, no caso aqui seria 4 mais 1. Ou seja, ó, se esse número aqui fosse 6, por exemplo, se aqui fosse 6, 6 é mais que 5,5, né? Então a gente arredondaria, a resposta seria da ordem de grandeza, seria 10 à quinta e não 10 à quarta. Agora, se esse número for mais perto do 1, ou seja, for menor que 5,5, então a gente deixa o expoente como está, que foi o caso, né? O expoente é 1, o número que acompanha aqui, ó, era 1, 1 é menor do que 5,5, então a gente deixa como está. Ele está mais perto do 1 do que do 10, vamos dizer assim, tá bom? Agora, existe uma outra maneira de fazer ordem de grandeza que é considerando a média geométrica. Cara, a média geométrica seria isso aqui, ó. Vou colocar aqui para tirar um pouco da minha cabeça. Aí, aqui. Olha só a média geométrica como é que seria. A média geométrica, a gente vai arredondar para mais ou para menos se o número que acompanha for 3,16. Olha que coisa louca. Por exemplo, se for 4 vezes 10 elevado à quarta, 4 é maior do que 3,16. Então a gente daria como resposta de ordem de grandeza, a gente daria 10 à quinta. Mas notem que esse número 4, se fosse lá numa média aritmética, a ordem de grandeza na média aritmética seria 10 à quarta. Olha que confusão, cara. E o exercício vestibular? Cara, eu já vi vestibular, inclusive recentemente caiu agora. Caiu agora, em 2020, uma questão na Unesp, em que tinha, 2021, no vestibular 2021, caiu uma questão que tinha uma ordem de grandeza e que dava esse pau, cara. Se você, ele não pede a qual média você usa. Se você usa a média geométrica da uma, se você usa a média aritmética da outra. E o exercício não frisou qual ele queria. Ele pediu ordem de grandeza e tipo, tinha as duas respostas, né? Muita sacanagem isso. Tá, mas continuando. De onde vem esse 3,16? Eu fiz um esqueminha para explicar. A média geométrica, na verdade, é a raiz dos números que você quer calcular, com o índice da raiz é a quantidade de números que você está multiplicando. Mas a ideia não é ensinar você a fazer média geométrica. É você entender esse raciocínio. Olha que simplesinho que eu fiz aqui, ó. A gente está entre 1 e 10, né? Ó, entre 1 e 10. Só que em vez de escrever 1 e 10, eu vou escrever em forma de notação, de base 10, potência de base 10. Quanto que é 1? 10 elevado a 0, ou seja, todo número elevado a 0 é 1. E 10 é 10 elevado a 1. Faz sentido? 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10. Então eu estou entre 1 e 10. Só que usando um outro formato. Quem é a metade do caminho aqui entre 0 e 1? Entre 0 e 1 é meio. O que significa 10 elevado a meio? Significa raiz de 10. E o que é raiz de 10? 3,16. Então a média geométrica entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, a média geométrica é raiz de 10, que dá 3,16. Então, se a gente diz que se o número é 3,16 ou mais, ele está mais perto do 10 elevado a 1 do que do 10 elevado a 0. Então, por isso que a gente acrescenta uma unidade. Se ele estiver mais perto do 10 elevado a 0, mais próximo do 10 elevado a 0, então ele é um número menor que 3,16. Tudo bem, gente? Há quem diga que esse método de média geométrica é o mais coerente, tá? É o mais coerente, é o que mais, apesar de que o outro parece que faz mais sentido matemático, assim, bater o olho, né, mais perto do 10 do que do 1, mas esse me parece mais coerente, mas eu acho que depende muito da situação, tá bom? Então tá aí uma aulinha de ordem de grandeza para você, mas nesse exercício em questão, não interfere se você usar a média aritmética ou média geométrica, porque o número que acompanha é o 1, e o 1 é menor que 5,5, o 1 é menor que 3,16, então, 3,16 aqui, ó, então não teria problema. Caraca, mano, ficou longo o exercício, era uma resposta tão simples, mas aproveitei aí, né, para colocar para você uma explicação sobre ordem de grandeza. Pera aí, antes desses aí, ó, dá uma olhadinha aqui. Isso aqui é a playlist com todas as questões da UERJ 2020. O meu rosto para se inscrever, pô, você não se inscreveu ainda, cara, depois disso tudo, né? E aqui, gente, 2 videozinhos
sobre assuntos aleatórios da física para você se desafiar, tá bom? Dá uma olhadinha aí, vê o que você acha e teste seus conhecimentos. Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.